Once upon a time, there was this little girl named Claudia, and she loved to listen to music in English, even though she was Brazilian. Tô brincando, gente, não vou falar inglês assim nesse vídeo. Eu vim pra falar como eu aprendi inglês. Eu vou contar um pouquinho. Pra quem não sabe, eu tô fazendo intercâmbio, então eu tô morando nos Estados Unidos já faz 1 ano e 8 meses. E de lá pra cá, meu inglês, assim, melhorou muito. Eu já vim aqui com um nível, vamos dizer, intermediário, mas hoje eu considero fluente no idioma. Não sei, eu não gosto de falar assim de mim. Eu acho que ainda tenho muito a aprender. Algumas pessoas que eu conheço, nativos aqui, americanos, falam que eu tenho uma boa pronúncia aqui, que eu me expresso bem. Então eu sempre tomo isso como um elogio e como um incentivo pra continuar estudando e aprendendo e tal. Como tudo começou? Eu comecei a gostar, me interessar por música em inglês desde que eu tinha, sei lá, uns 12 anos por aí. Então tinha uma rádio na época acho que era Manchete, depois virou Gospel FM. A Rádio Gospel do Brasil, 90.1, São Paulo. Então era sempre assim, a programação de músicas tocavam assim 3 músicas nacionais e uma internacional. Sempre, pelo menos a cada 1 hora, tocava 1 ou 2 músicas em inglês e eu ficava ouvindo tempão porque eu gostava. Essa mesma rádio tinha um programa e nesse programa tinha um quadro chamado Tradução do Dia, onde a gente escrevia cartas, isso mesmo, não eram e-mails, não eram tweet, era carta. O apresentador ia traduzir a música que você pedisse. E eu mandava sempre, leu no ar minha carta várias vezes, eu ganhei até brindes. E nessa época, a internet não era tão difundido assim como hoje, né? Tinha que esperar o final de semana pra você ir na internet de escada e tinha competição pra usar o computador entre eu, meu irmão, meu pai, minha mãe, todo mundo. O que eu fazia? Eu escutava as músicas na rádio e eu escrevia num caderninho, tenho até hoje esse caderno, qual o nome da música e do artista, pro final de semana eu ir na internet, procurar essa música, procurar a letra. Aí eu imprimia a letra com a tradução, ou criava aquele arquivo no Word de 50 páginas com as músicas que eu mais gostava em inglês e etc. Então foi assim que tudo começou. Com essa minha pesquisa de saber a tradução, de saber o significado, eu ganhei muito vocabulário e também comecei a entender melhor a composição de frases, a pronúncia. Eu prestava muita atenção de como eles falavam pra eu tentar falar igual, entendeu? Nas letras. E isso me ajudou muito. Nessa época eu ainda não fazia curso de inglês, eu só sabia o que se ensinava na escola pública, o que às vezes acabava sendo muito repetitivo, aquela coisa do verbo to be e tudo mais. Passado uns anos, né, eu entrei pra faculdade e aí eu falei, eu preciso realmente aprender inglês de verdade, não adianta ficar só no básico. E aí eu entrei num curso de inglês e foi excelente, foi ótimo, me deu assim um jump de como me expressar, de fazer frases mesmo e como me comunicar. Foi um curso de 18 meses, não sei se eu já falei, mas enfim. Cara, muito louco, acho que praticamente a maioria do que eu aprendi foi nesse curso. E depois disso eu comecei a trabalhar numa empresa multinacional e lá a gente era obrigado a... Obrigada, lógico. Não, né? Então a gente tinha que conversar com os escritórios da Europa, daqui dos Estados Unidos, e pra isso era e-mail todo dia, então você tinha que usar e tinha que às vezes ligar pros caras e... Então foi aí que começou a ser mais real o negócio e aí começou a despertar mesmo a minha vontade de ir em outro país e ter mesmo esse choque cultural e fazer do inglês assim algo mais, não sei... Eu queria, sei lá, me virar, eu queria pensar em inglês o tempo todo. Eu comecei a me programar e pensar mais sério em fazer um intercâmbio. Depois que eu comecei a fazer a aula de inglês, que a coisa ficou mais séria, né? Eu fiquei mais chata no sentido de assistir filmes legendados, por exemplo. Então parei com essa palhaçada de assistir coisa dublada. Brincadeira, gente. Mas é que aí eu falei, eu preciso entender. E foi uma das maneiras também, é uma das maneiras de você estar em contato com a língua, desenvolver o ouvido, que é o listening. Aí que eu comecei a ver filmes com legenda, séries com legenda. Aí quando eu me mudei pra cá, pros Estados Unidos,
acabou a legenda em português, aí a legenda em inglês, entendeu? E aí, cara, parece que vai fluindo, uma coisa vai ajudando a outra. Uma das séries que eu indico pra vocês é Friends. Tem uma linguagem bem tranquila, é mais de boa, então as conversações são rápidas, mas não são assim absurdamente rápidas. Se você for assistir Gilmore Girls, por exemplo, é nível mais avançado de conversação. As personagens falam muito rápido, é muito dinâmico e tudo mais. O que eu recomendo pra desenvolver seu inglês? Já tô num nível... Tá, agora é a parte de falar.